Então, nós estamos na terceira semana da Quaresma, né? A Quaresma, aquilo que a gente conversou uns dias atrás, ela é um caminho, né? É um convite, né? Quando a gente entra na Quaresma, né? As pessoas perguntam para você: o que vocês estão celebrando na Quaresma? Né? Por que tem a Quaresma? A gente está renovando a esperança naquele que nos tirou da morte para a vida. Vocês guardaram isso, né? Então, a igreja, ela tem ela tem uma pedagogia, né? Primeiro domingo da Quaresma, nós relembramos as tentações. E como é que a gente vence todas as nossas tentações? Né? Porque Jesus venceu, a gente vence pela graça com Ele. E as tentações, a igreja nos dá o remédio delas, que é a oração, jejum e a esmola. Né? Semana passada, nós falamos da transfiguração. Na verdade, quando Jesus se transfigura, né? É para que a gente possa começar a entender que a nossa vida é chamada para um projeto muito maior do que a gente imagina. É muito maior. A nossa vida está a serviço de algo muito maior, de um amor muito maior. Nós é que não temos dimensão disso, porque o pecado, ele nos desfigura. A gente vai ficando desfigurado. E à medida que a gente vai se convertendo, que vai permitindo a ação de Deus em nós, a gente vai sendo transfigurado. Né? Para entender que nós somos filhos de Deus. É isso que a gente precisa compreender. Porque o tempo inteiro da Quaresma nos volta para o nosso batismo. Viver com fidelidade o batismo é viver com a consciência que somos filhos de Deus. Filhos e filhas, não qualquer um, mas um filho amado. E nesse domingo, a gente tem um encontro, a gente é chamado para ver o encontro de Jesus com a samaritana. Todos vocês viram o evangelho longo, quando Jesus vai passar pela Samaria, assenta no poço de Jacó, é meio-dia, ele está cansado, chega uma mulher samaritana, ele olha para ela e fala: dá-me de beber. Ela falou: como é que você, sendo judeu, me pede para tomar água? Eu sou samaritano. Os samaritanos com os judeus não combinavam, porque os samaritanos são meio judeus. Na verdade, são descendentes dos assírios. Então, eles também acreditavam no Deus de Israel. Só que muita coisa era do jeito deles. Então, eles tinham outro monte para adorar, então eles viviam em conflito, né? Então, eles não conversavam. Mas eles esperavam o Messias. Tanto que a samaritana fala com ele: a gente espera o Messias. Esse evangelho, ele é de uma riqueza impressionante. Nós podemos avaliar ele sobre vários aspectos e poderíamos fazer um curso só sobre esse evangelho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a igreja nos chama para esse diálogo de Jesus com a samaritana, a gente fala: mas o que tem esse diálogo a ver comigo? Esse diálogo a gente repete hoje. Hoje nesse mundo, né, na sua idade, no momento que você está, nós fazemos essa conversa com Jesus o ano inteiro. Porque Jesus faz uma conversa com a samaritana que ele vai provocando a samaritana para que ela vá se revelando a ele quem ela é. Apesar dele já saber tudo. Quando a gente se propõe a esse diálogo com o Senhor, a gente também vai sendo provocado por Ele. Onde que hoje é o poço de Jacó? Onde hoje é o poço de Jacó? Vocês frequentam, onde que é? A igreja. Hoje estar na igreja é o grande poço de Jacó. Porque você vem e encontra com a
Palavra. E você encontra com o verdadeiro alimento que é Jesus, que mata a nossa sede e mata a nossa fome e nos sustenta. Ele que se dá a nós. E se a gente tiver honestidade, franqueza, clareza, à medida que eu vou conversando com o Senhor, que eu vou me abrindo a Ele, eu vou descobrindo exatamente quem eu sou, para que Ele possa me curar. Para que Ele possa fazer com que não é o que eu fui, não é o que eu sou que me define, mas que eu sou chamada para um projeto muito maior. Vocês já pararam para pensar que quando Deus te criou, o que será que Ele pensou? Quando Ele te criou. Então quando a gente se permite se abrir a Ele, a gente abre para uma possibilidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A questão é que a gente não confia, né? Mas Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, que a gente passa ao largo. E a gente dificilmente consegue compreender um Deus que tem sede. E Deus tem sede de cada um de nós, tem sede da nossa vida, tem sede da sua fé. Então quando você vem à igreja, Ele tem sede da sua fé. Quando Ele falou isso lá na cruz, tenho sede, Ele morreu falando, tenho sede, né? Mas a gente não pode imaginar que Deus tem sede da minha vida, sim, da minha história. Sim, a gente tem que tomar consciência que aqui a gente é peregrino, né? Que nós estamos aqui estrangeiros, essa terra não é nossa, não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos do céu, somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui. Então entender que nós estamos aqui a caminho. Eu preciso parar e pensar, é isso que a igreja me convida nesse domingo. De verdade, qual é o seu desejo? Às vezes a gente não tem noção, porque o mundo nos enrola de uma tal forma, e que é normal pela natureza humana, que a gente quer o poder, é a beleza, é o prestígio, é o dinheiro, é o aplauso, é onde eu passar todo mundo fala, uau! Isso que é um monte de ilusão. Que isso sim é ilusão, isso é uma água estagnada que não vai nos levar a lugar nenhum. Daqui a pouco ela apodrece, a gente toma dela e se envenena. Mas saber de verdade quem nós somos. Quando Jesus vem nesse diálogo conosco aqui para poder conversar, aí a gente percebe onde você está como cristão. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Onde eu estou como cristã? Qual a consciência que eu tenho? Sabe o que é duro? Duro é a gente perceber que a gente colocou nossa vida espiritual num piloto automático. E a gente acha que vida espiritual é ir à missa domingo. De vez em quando rezar o terço, de vez em quando fazer uma boa ação. E a gente acha que a vida espiritual se resume nisso. E que Deus participa alguma coisa da minha vida, mas Ele não participa de tudo. Então eu não tenho desejo de Deus. Então eu não consigo compreender que sede é essa. Eu não tenho essa sede de Deus. Porque a coisa pior que pode acontecer para qualquer um de nós cristãos é estar saciado de Deus. É achar que o que eu tenho já está bom. Eu sei que ele é filho de Maria, eu sei que foi sob a ação do Espírito Santo, eu sei que teve São José, eu sei que teve os apóstolos, e está bom. De vez em quando alguém adoece, ou quando eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, eu de repente acordo e falo, uau, como é que é a vida mesmo? A que é que eu sou chamado? Mas nós precisamos despertar antes, e a gente descobre que a nossa vida espiritual é morna. Ela está na assídia, não tenho desejo. E alguém te pergunta, está tudo bem? Você fala, tá. O que você tem? Não sei. Tem um buraco dentro de você. Falta alguma coisa, você não sabe o nome daquilo. E eu confundo aquilo com vontade de ter alguma coisa.
Aí eu acho que o que está faltando é aquele carro, último modelo. Aí compro o carro, já olho para o carro não está tão bonito botar na vitrine. Não, então não é o carro, então é uma casa não sei aonde, então não sei o quê. E a gente vai se enchendo de coisas materiais e na verdade a nossa falta é dele. O nosso desejo é dele. Que quem pode saciar a nossa sede é só um, é o Senhor. Aí a gente percebe que a nossa vida não tem sabor, que a gente não tem gosto na vida. É uma vida tão mais ou menos, tão água de chuchu rala, viu falando nisso, só que ninguém nem come chuchu, tanto que eu falo nisso. Mas é uma água de chuchu rala. Aquela vida sem vontade, aquela coisa que levanta e repete tudo do mesmo jeito, e se arrasta pela vida e fala, ai que tédio, ai que cansaço. Igual o menino que chegou no consultório e falou, estou com ódio, não aguento mais ir à Disney, mais ou menos isso. Uns chorando que quer ir à Disney, eu falei, você me vai matar o Mickey, gente, se vocês não tirarem, vai matar. Vai estrangular o Mickey, de tanto ir à Disney. Não aguenta mais, está um tédio para ele. A vida tem que ter mais, a vida tem que ter sabor. Eu tenho que entender que a minha vida tem um sentido. Eu tenho que entender que a minha vida tem um propósito. Eu tenho que entender que eu fui sonhada, que eu fui sonhado, que eu sou um sonho de amor sonhado. Que Deus, quando me pôs na mão e me fez, Ele falou, essa eu estou mandando para fazer isso. Já pararam? Já pararam, já se colocaram na mão dele, já imaginaram que ele pensou, que você só existe porque ele sonhou? E aí nós não vivemos isso, a gente não vive em profundidade a nossa fé está sempre andando paralelo. Quando a coisa aperta, igual o gênio da lâmpada, eu falo, Jesus, faz isso para mim. Ele não está a seu serviço não, bem. Eu sei que está a serviço dele. Tem uma coisa errada. A gente acha que religião é mágica. Reza para mim para dar certo. Primeiro eu fiz tudo, não pedi opinião, depois põe todo mundo para rezar. Está errado. É uma consciência, um despertar. Quem eu sou de verdade? Qual é o propósito? Então aqui quando Deus começa a conversar com a samaritana, Santo Agostinho fala, por que Deus se cansou? Cansou por sua causa. Porque Ele veio por você. Veio para te dar a vida eterna. Então Ele está andando atrás de nós. Para ver se nos desperta. Então aquele momento era meio-dia. Por que é meio-dia? Porque não tem sombra. E todo momento que você, na sua vida, se propõe uma mudança, é meio-dia. É a hora da transformação. É a hora que vai ter uma mudança, é a hora que você se converte, é meio-dia. Que é a hora sem sombra. Então, quanto nos falta atitude de verdade não professar uma fé com os lábios, mas com a vida. E de verdade entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquilo que Ele fala, se você conhecesse o dom de Deus. Você que pediria para mim, dá-me de beber? E é tão lindo como Jesus faz todas as coisas, que a samaritana, ela era meia judia. Então ela era pagã e judia. No Antigo Testamento, se vocês lerem o Antigo Testamento, toda vez que tem um encontro de um homem com uma mulher no poço, significa casamento. Se vocês olharem a história de Moisés, a história de Abraão, lá todas as histórias dos filhos do povo, você queria encontrar uma mulher solteira, virtuosa para casar, era no poço. E o poço tinha hora para ir, para poder buscar água, ou era cedo, antes do sol, ou era a tardinha. Essa mulher foi e só ia um bando de mulheres. Essa mulher foi sozinha e ao meio-dia. Por quê? Porque ela vivia em completo adultério. Ela não tinha só 5 maridos, não teve só 5 maridos. Ela vivia na vida em contínuo pecado. Mas é ela mesmo que Jesus chama. E por que é tão bonita a simbologia da samaritana, que simboliza o casamento? Jesus veio fazer o casamento, as núpcias, com a humanidade. A samaritana representa a humanidade, ela representa só o povo judeu escolhido. Olha como é que tudo é pensado, gente.
É muito detalhe que a gente conhece, né? Então, na verdade, a samaritana com Jesus, ele representa o casamento nupcial, que ele é uma núpcia. Ainda mais a água viva. A mulher judia, quando ia se casar, ela tinha que tomar banho em água viva, água corrente, porque a água de poço era parada. Então, por Jesus fala, vou te dar água viva, para se lavar, para se preparar para o matrimônio comigo, para se casar comigo, para essa relação de amor que é eterna. É maravilhoso, gente. E a gente desconhece essas coisas todas, porque isso é um convite, é uma proposta. Porque cada vez que eu venho à igreja e me permito ser questionada por Ele, que eu me permito me confrontar a minha vida com o que Ele propõe, eu estou fazendo esse diálogo dele com a samaritana. E estou entendendo e estou dando para ele a minha vida, estou dando para ele a minha fé, mesmo que seja pequenininha, menos que um grão de mostarda. E fala, mas essa fé, se for pequenininha, eu posso transformar. Então, quando eu leio tudo isso, né, quando a gente vê, quando Jesus nos chama para uma proposta tão maior, que Ele quer tirar a gente dessa nossa noção do nada, né? Que a gente tem o que para oferecer para Deus? Nada, né? Fala, eu te ofereço meu nada, todo dia eu falo isso com Ele na missa. Fala, vou colocar o meu nada no altar, que a única coisa que eu tenho é o meu nada, né? Então, entregar para Ele, fala, eu tenho para a sua vida uma proposta que é muito maior que você possa calcular. Mas você confia nisso? Como é que a gente precisa trabalhar a nossa confiança em Deus, a nossa entrega, a confiança nesse amor dEle por nós? Ah, se soubesseis. Porque o dia que a gente entender e amá-lo, nós vamos adorá-lo em espírito e verdade o dia inteiro. Eu não vou precisar só de uma igreja, só de um monte para adorar o Senhor. Mas é sempre que eu vou viver numa contínua relação com aquele que é eterno e que é o Senhor da minha vida. Nós vivemos tudo parcelado, nós não podemos viver a nossa vida espiritual quando eu venho à igreja e durante a semana sem a vida espiritual. Né? Então, é preciso que a gente compreenda o que é senhorio de Deus na nossa vida. Como é difícil para nós entendermos isso aqui, porque quando eu entendo, quando eu experimento Deus, quando eu experimento essa vinda à igreja e permitir que Ele me desafie, que Ele me provoque e eu tenha respostas, aí quando eu fizer tudo isso, eu vou fazer o que a samaritana fez. O que foi que ela fez? Vocês lembram do Evangelho? O que a samaritana fez? Ela deixou o cântaro dela, quando Jesus falou da vida dela toda. Jesus falou, busca seu marido. Ela falou, mas eu não tenho. Jesus falou, verdade, já teve uns 5, e o que você tem não é seu. Mas Jesus em nenhum momento destruiu ela, falou, você é isso. Não, explicou a vida dela. Sua vida é isso, não criticou. É assim com a nossa vida. Jesus, minha vida é isso, um nada. Cheio de pecado, cheio de erro, cheio de confusão. Mas é isso que eu tenho. Então Jesus transforma. O que essa mulher fez quando ela entendeu que ele era um profeta? Ela deixou o cântaro e saiu correndo e voltou para a cidade e anunciou. O que quer dizer para nós? Que à medida que eu vou vindo à igreja, que eu vou sendo alimentada pela palavra, que é Ele, que eu recebo a Eucaristia, que é Ele, que é a minha força, a minha vida, a minha luz, que é aquele que me sustenta, que me cura, que me preenche, eu também sou capaz de anunciar. Mas enquanto eu não vivo isso com Ele, eu vou falar o quê? Nada. Então primeiro eu escuto e experimento. Eu primeiro não posso ter medo de me desnudar diante dEle. Eu preciso ter sede dEle. Primeiro eu preciso reconhecer
que esse buraco que está em mim, que esse desejo que nada sacia, é a sede de Deus. Porque a sede material de água nós sabemos. Quando eu tenho sede de água, eu vou buscar água. Eu sei, a boca está seca. Eu vou entender os sinais no meu corpo da falta de água. Mas a sede espiritual, a gente não... É muito difícil reconhecer que a gente tem sede de Deus. É difícil reconhecer. Então a gente vai experimentando e buscando Ele aonde Ele não está. Eu vou buscando por Deus ou por alguma coisa que eu não sei o que é que eu estou querendo, que eu estou desejando. Então esse evangelho é de uma riqueza, porque ele me confronta comigo. Então, eu sei que a gente é tentado, mas que a gente pode vencer. Eu sei que eu nasci para algo maior, e Deus hoje confronta a minha vida. E você tem sede de quê? Já parou para pensar? É aquele pessoal que fala, a pessoa olha para você e fala, tá tudo bem? Você fala, tá mesmo. Tá, mas você está assim, meio batida, meio esquisita. O que você tem? Nada. E nem a pessoa sabe o que ela tem. É nada mesmo. O que você tem? Nada. Está faltando alguma coisa? Não sei. Não, está tudo bem, mas não está nada bem. A pessoa está naquela marasmo, né? Aquela coisa sem atitude. Aquela pessoa que convive, sabe aquele povo que não tem expressão para nada? Está chovendo, não reage. Tem sol, não reage. Sabe aquele povo que você fala, minha filha se acorde para a vida. Nada vibra, é a mesma cara, a mesma expressão. Ó vida, ó céus, né? Aquele tédio, aquele povo, aquela normose, fala, não pode, gente. Tem que ter emoção na vida, aquele povo sem emoção. Não ri, não chora, está tudo igual. Nada faz você vibrar, nada faz você balançar, não é possível. É isso, porque nós temos que viver a vida com Deus. Ela é uma vida intensa. É uma vida de energia, uma vida de alegria. Porque quem segura o Espírito Santo? Ninguém. A energia dele é uma coisa alucinada. Então, que eu falo com você, vamos descansar assim só um pouquinho. Porque não descansa. Então, o que ele desperta em nós? Qual é a consciência que ele colocou em você, que você está desenvolvendo, do que é a sua vida? Diante dele. Se hoje você for chamada, hoje, agora, para estar diante de Deus, o que você vai apresentar a Ele? Com os anos que você caminhou, 10, 15, 20, 30, 40, 50, o que você está construindo? Que cheiro você está deixando? Qual é a consciência e a relação que você tem com Deus? Está chegando mais uma quaresma, chegando mais uma Páscoa. Vamos continuar enterrado, morto? Vão continuar vivendo uma religião de história e a missa? Compreendem? Deus quer muito mais, Ele nos desafia para muito mais. Então, ficar nessa assídia, aquilo que Jesus diz em Apocalipse, seja quente ou frio, se você for morno, eu te... O que está escrito em Apocalipse? Eu te vomito. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. E nós, como cristãos, estamos vivendo aqui a vida morna. Gente, cada dia que a gente vive, falta menos para voltar para casa. E a vida eterna é real. É real. Tanto que Jesus passou 2 dias lá com os samaritanos, que eles pediram, e Jesus fica conosco. E Jesus é tão interessante, que os discípulos falam assim, eles foram buscar comida para Jesus, falaram, come Jesus, ele falou, não, já comi. Eles pensaram assim, será que alguém trouxe um sanduíche para Jesus? Ele falou, mas a minha comida vocês não entendem, porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele fala com eles assim, ele fala assim, vocês falam que a colheita está para chegar, mas ele já está falando o que ele está vendo samaritanos, porque quando ele conversa com a samaritana, ela fala, eu sei que vai vir o Cristo, que vai nos ensinar tudo. Então Jesus percebe que eles já estão preparados, mas eles não têm a verdade absoluta. Vocês imaginam que quando ela conversa com ele, ela fala,
Nós sabemos que vai vir o Cristo, que vai nos ensinar de tudo. Jesus fala, vai vir, sou eu. Não. É para cair mortinha. Como é que é? Sou eu, bem, estou falando com você? Ó. É espetacular uma coisa dessa. Então Jesus percebe, ele fala, mas os apóstolos não entendem. Ele fala, eles estão prontos para a colheita. Então Jesus fica lá 2 dias. E muitos se convertem, e muita coisa acontece. Então ele passou pela Samaria, porque é a nossa vida pagã. Hoje nenhum de nós aqui, onde eu não sei se tem judeu aqui, mas a grande maioria não veio de uma raça escolhida, mas nós somos o fruto da redenção dele. Então hoje a gente precisa se ver, né? Ver a nossa vida espiritual. Nós temos que ver a nossa conversão. Nós não podemos passar por uma Páscoa da mesma forma que nós entramos na Quaresma. Nós temos que ter a ousadia de nos questionar, de permitir ser questionada por Ele, de permitir Jesus nos provocar e falar, é só isso mesmo? Mesmo assim, dá-me de beber. Eu tenho sede da sua vida. Da minha, desse nada, da sua história. Eu tenho sede, me dá. Por que a gente não se entrega? Por que a gente é cheio de ressalvas com o Senhor? Por que a gente não se entrega? Por quê? Fala. Por que vocês não entregam? Porque a gente não acredita que somos amados. Que o amor dele por nós é incondicional. Nós não acreditamos, gente, que cada um de nós é como se fosse o filho único dele. Que todo o olhar dele está voltado para você. E que Deus não vai deixar, né, que Deus vai cuidar, e de cada coisa que acontecer na sua vida, Ele está junto. E coisas que a gente acha que a gente não dá conta, Ele nos carrega. Porque a nossa vida é para um propósito muito maior. Mas a gente não confia, a gente confia nas nossas forças, na minha mão, naquilo que eu sou capaz de fazer, na minha conta bancária, no meu poder de sedução, na minha beleza, no nome da família. Isso resulta em quê? Em nada. Em nada. Deus é Deus. E eu vejo coisas que é de impressionar. Há uns dias atrás, eu estava com uma criança no CTI, 5 meses de vida, que não nasceu conosco, veio de outro hospital, já síndrome de Down, problema de coração muito grave, e foi para a Santa Casa. Foi ser operada, chegou lá milhões de infecção, até melhorar. Muito bem, foi operada. A casa era muito grave, muito desnutrida. Durante a cirurgia, que tem que ser extremamente monitorizado, na hora de colocar, a fazer a monitorização que a gente chama de PIA, que é a pressão entra dentro da artéria contínua, ela fez um espasmo da perninha. Quando chegou no CTI, a perna direita estava muito feia, o plantonista já tirou. E a gente ficou acompanhando aquela perna, fez Doppler e viu que tinha 70% de obstrução. A vascular acompanhando, falou, Filó, nós vamos amputar do joelho para baixo. Falei, calma. Não é assim a vida, não. Calma. E começamos a tratando. Falei, não adianta você ficar aí querendo heparinizar, etc. Não tem mais jeito. A família, pobre não, miserável. Mas espetacular, né? Espetacular. E aí, a família consegue vir uma vez por semana, quando a prefeitura libera o carro. E a gente reclama de quê mesmo? E aí, eu com eles lá, desenfaixei a perninha, para eles, primeiro conversei com eles, assentei na sala, expliquei, mas uma coisa é explicar, outra coisa é ver. Aí, desenfaixei a perninha toda, para que o casal pudesse ver a perna preta, gelada. Aí falei com o pai, pode ser que a gente tenha que tirar. Mas estamos acompanhando, estamos tratando, está acompanhando e rezando. Ele olhou para mim e falou assim, doutora Filó, posso falar uma coisa com a senhora? Pode, vai lá. Se essa menina tiver de ser nossa mesmo, Deus dá, vai devolver.
E quando Deus dá, doutor Filó, quando Ele devolve, Ele não deixa tirar nem um pedacinho. Ele devolve inteira, doutora. Falei que assim seja, meu filho. Amém, né? Achei a perna do menino. Como é que vocês acham que está a perna dela? Perfeita. Vai embora de alta. Deus é? Deus. Como é que nós estamos longe de uma confiança dessa? De uma entrega dessa? Nós estaríamos lá xingando a Deus, querendo matar os profissionais, né? Falar, vamos processar vocês. O que esse homem falou? Ô doutor, se for nós, Deus devolve e não tira nenhum pedacinho. Vai ver a perna do menino. O dia que nós abrimos, né, curativo, numa das sextas-feiras, a supervisora me gritou, falou, doutora, corre aqui. Quentinho, vermelhinho, falei, gente, não continua. A gente vê a vida voltar, né? A última palavra de quem? Mas como nós estamos longe de viver isso, né? Como nós estamos longe de confiar, de entregar nesse amor. Essa família tinha o quê? Nada. Assegura em quê, gente? Na fé. Acontece, não, doutor Flávio, a gente até quer pedir desculpa à senhora, que a gente fica incomodando a senhora, ligando, porque eu deixo meu celular com ele. Mas é porque a gente quer saber, não diz que está longe. Então, só desculpa se a gente incomoda. Ok? Pensa nessa mansidão que ganha o coração dos homens e nessa humildade que ganhou o coração de Deus. Está lá para voltar para casa, vai voltar essa semana. Perfeita. É espetacular. As coisas que eu vejo acontecer diante da fé daquele povo humilde, porque aprender a se entregar. Então, dá-me de beber, me dá sua vida, e você verá o que eu posso fazer com ela. Como é que eu posso transformar a sua história? Mas de verdade me tenha como Senhor da sua vida, como de verdade vive uma relação de intimidade comigo, de verdade me deseje para que eu possa saciar a sua vida, para que eu possa encher a sua vida de sentido e dizer, comigo que você anda, eu caminho com você, ao seu lado, te sustentando. Se você chora, eu enxugo suas lágrimas. Você quer correr, eu te dou asa. Não precisa ser como meu cliente que resolveu 3 anos de idade, que ia ser mais rápido que a luz. Você imagina o que aconteceu, caiu de cara, quebrou o nariz, dente, etc. Tia Filonda, eu vou correr de novo. Não, santo, não precisa correr dessa forma. Então, mas Deus dá asa de águia. O que nos falta para viver e para poder adorar a Deus em plenitude, entender que Ele é nosso alimento e desejar o Senhor em cada Eucaristia? A gente não pode entrar numa fila de Eucaristia sem desejar Deus de coração. A gente entra na fila como se estivesse numa fila de supermercado. Nós estamos recebendo um Deus vivo, que não desistiu de nós, que permaneceu conosco, que é o nosso alimento, é a nossa vida, deveria ser o nosso amor. E nós vivíamos mais ou menos com o coração corrompido com outras coisas. Qual que é a primeira palavra que a gente fala quando recebe a Eucaristia? Nada? Vocês ficam mudo quando recebem ele? Amém? É. O que vocês falam, gente? Fala, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não foi embora. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor permaneceu para ser o nosso alimento, o nosso sustento, para me dar força para andar. Quando eu não consigo andar, o Senhor me carrega. É assim, para falar comigo, não tenha medo. Eu estou aqui. Não fique aflita. Eu te vejo, eu escuto o que você fala, e se você não me atrapalhar, eu resolvo. Mas aí a gente resolve atrapalhar Deus, porque a gente acha que tem a solução para ele. A gente acha que ele não está vendo direito. Fala, deixa eu explicar uma coisinha para o senhor. Não, tem que entregar. O quanto a gente precisa desejar uma relação de verdade, o quanto a gente precisa desejar viver com Deus e só dele e ele nos bastar.
Imagina o dia que a gente puder falar igual Madre Teresa, que fala: eu quero agradecer a Deus pelas coisas que Ele me tira. Ele dá, a gente ainda reclama que está faltando. Madre Teresa falava: eu quero agradecer a Deus pelo que Ele me tira. Nós estamos longe, né, gente? Longe. Far away. Longe, longe do caminho. Precisamos de acordar, despertar. Falar: Jesus, coloque em mim essa sede do Deus vivo, que eu posso encontrar todos os dias na Eucaristia, todos os dias no Sacrário. Me dá essa sede, Senhor, de te pegar, te encontrar, de conversar com o Senhor todo dia, toda hora. E do Senhor ter a palavra para mim. Eu quero ter sede dessa água viva, que é o Senhor mesmo que me dá, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nos move, que nos leva de um lado para o outro, que nos faz correr sem cansar, né? Que nos leva para voar, que nos orienta, que nos ilumina. É assim. Tem que pedir ao Senhor: me dá desejo, me dá sede de Ti. Não quero ser cristão mais ou menos morno. Não quero, Senhor, correr o risco de chegar diante de Ti e o Senhor falar comigo: não te conheço. Não vos conheço. Presta atenção nisso. Não vos conheço. Tem que falar: eu sou aquela que dá 1 minuto de sossego para o Senhor, ali agarrada. É assim. Vamos pedir a Ele: Senhor, eu quero essa água viva. Eu quero de verdade entender que hoje o poço é a igreja. Eu não quero vir à igreja porque é obrigação do cristão. Eu quero vir à igreja porque eu desejo te ver. Eu quero rezar porque eu desejo me encontrar. O pessoal fala com você: o que você vai fazer? Rezar. Nossa, para rezar? Fala: não, para você, que tristeza que a sua vida é assim, menino. E rezar é encontrar com quem? Com aquele que me ama, que o resto te ilude. O resto te larga no meio do caminho. O resto te trai. Mas Ele não trai. Ele me sustenta, Ele me carrega. Ele eu posso gritar a qualquer momento. Ele nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Nunca. Pode imaginar alguém que viver uma vida no limite e falar com Ele: eu sei que o Senhor pode. E eu aguardo. E agradeço pelo que o Senhor quiser. Aí Deus Pai fala assim: como que eu posso desapontar um filho que confia em mim? Ele fala para Catarina de Siena, no seu número da página, mas ele fala, pode ler no livro o diálogo. Catarina, como é que eu posso desapontar um filho que confia em mim desse jeito? Como eu posso? Não posso, Catarina. Eu cuido do verme da casca da árvore. Como que eu não vou cuidar de um filho meu que me deseja? Que fala: meu pai. Pode imaginar. Quando eu fico pensando em... nós estamos vivendo a semana de São José, né? Mês de São José. Como é que ele deu conta? É claro que quando Deus nos chama para grandes coisas, Ele dá grandes graças. Não tenha dúvida. São José teve que esconder Jesus. Os apóstolos tiveram que anunciar Jesus. São José teve que esconder que criava o Filho de Deus. Igualzinho a gente dá conta. Qualquer coisa está no Instagram. Né? Olha o que eu estou fazendo. São José escondeu Jesus. São José formou o caráter dele. Educou, teve que chamar atenção, cuidou, colocou no colo, apertou no peito, cuidou de Deus. Pode imaginar o que foi isso? Não dá conta nem de imaginar o que foi isso. De tanta beleza. Hoje Deus está pertinho de nós, em cada Eucaristia. Ele fala naquele livro em Cinieso: se eles soubessem que eu estou vivo no Sacrário, as igrejas não caberiam. De tanta gente que estaria aqui para conversar comigo. E Ele está aí, as igrejas, você passa, tem uma alma dentro da igreja. O povo passa de fora, corre, desorienta, fica desorientado com um tanto de problema e não vem conversar com o único que tem a solução. E Ele é tão encantador que Ele fala assim: traga-me os problemas, a solução eu as tenho. Porque a gente leva o problema e a solução. Igual os pacientes, chega no consultório já levando a receita prontinha.
Doutor, eu fui no Google, estudei o que eu tenho, tal coisa, e fala, então vai lá, compra a receita e trata. É igual a gente vai em Jesus. Chega lá e só conta para Ele. Fala, Jesus, aconteceu tal coisa. Eu vim entregar para o Senhor. Por quê? Porque eu confio. Que o Senhor muda qualquer coisa. Deus quer uma relação conosco, gente, íntima. Ele quer que você tenha sede dEle, porque nós nunca vamos ter sede na proporção que Ele tem de nós. Do amor que a gente poderia ter por Ele, da fé, e tudo que a gente fizer ainda é nada para o Senhor. Então é preciso que a gente avalie a nossa vida com coragem. Assente diante dEle e fala, Jesus, vamos repassar a nossa vida? E hoje eu quero dizer para vocês, não fecheis os vossos corações, não feche o ouvido. Lembra do Salmo de domingo? Não fecheis os vossos corações. Se hoje o Senhor te chama, fala com você, não feche os vossos ouvidos, não feche os vossos corações, como os nossos pais, quando tentaram o Senhor no deserto, lá em Massa e Meriba, que desafiaram Deus. O Senhor está no meio de nós? Acontece alguma coisa, a gente fala, mas o Senhor está comigo? O Senhor me ama mesmo? O Senhor está me olhando? Quando as pessoas deveriam falar, seja feita a vossa vontade. Quanta coisa Deus precisa domar no nosso coração. Então, essa provocação que eu estou fazendo com vocês, é para que vocês tenham coragem de se colocar diante dEle e falar, Senhor, cura isso em mim. Cura a minha soberba. Cura tanta coisa em mim, Senhor. Eu preciso de diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda. Eu quero viver de verdade somente do Senhor. Eu quero ser dependente do Senhor como o ar que eu respiro. Eu quero poder viver adorando o Senhor noite e dia em mim mesmo. Eu quero ter a consciência que o Senhor habita em mim. Eu quero ter consciência que eu sou um templo onde Deus habita. Mas que o pecado já possa ter expulsado. Me ajuda a recomeçar a minha história. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a rezar a minha sede. Não no tamanho que eu imagino, porque eu não tenho dimensão da sede que eu tenho do Senhor. Mas da forma como o Senhor vê a minha sede. Me ajuda. Na proporção que o Senhor vê, reza a minha sede. Reza por mim, Senhor, a minha sede. Para que eu consiga ser saciado de Ti. Me ajuda a viver uma vida cristã verdadeira, coerente. Porque eu quero me encher de Ti para Te anunciar para o mundo. Quero dizer para as pessoas que andar com o Senhor é algo espetacular. Que é uma presença escandalosa, do ponto de vista, que é uma coisa louca mesmo, caminhar com Deus, com a consciência daquele que te olha, que te conduz. Que você pode só chorar e somente Ele sabe por que você chora. Somente Ele sabe por qual razão são aquelas lágrimas. Aquele que te dá o peito, aquele que te aconchega, aquele que tem alegria quando sabe que você vai visitá-lo, aquele que está feliz quando você está na fila de Eucaristia, que Ele vai te encontrar, e vai te renovar as forças, e vai te colocar de pé. É isso, Deus deseja uma vida de verdade. Para isso Ele veio, atravessou o mundo, para nos buscar, nos tirar do reino do Satanás para o reino de vida, tirou você da morte, colocou na vida. Então por isso nós não podemos ser cristão morto nem morno, mas é preciso em nós ter a marca do cristão, que é qual que é a marca do cristão? Que alguém tem que te olhar e saber? Alegria. Quando você é uma pessoa feliz, a sua alegria irradia Deus. Chega no seu ambiente de trabalho, daquela alegria que não te pertence, e todo mundo vai querer ficar perto de você. Porque uma gota de mel atrai mais do que um pote de fel. Seja numa alegria, chega toda feliz, não à toa, não é uma alegria por nada, é uma alegria porque eu tenho Deus que caminha comigo. Eu tenho um Deus que sonhou comigo, podia não ter sonhado, que me convidou à vida e me disse, é eterna.
para sempre você vai estar comigo. Vem para cá me visitar, porque você já vai treinar a me contemplar face a face. Não gosto nem de imaginar o que vai ser isso. Poder olhá-lo face a face. Vem porque a vida é eterna. Não pode ser menos, né? Eu dizia para uma mãe segunda-feira lá no CTI, quando o menino de 2 anos morreu, uma cardiopatia também muito grave, uma criança belíssima, e aquela moça tão jovem com um filho morto no colo, é pietar, não é? Eu abracei ela e disse para ela, existe uma mulher que conhece essa dor, porque também teve um inocente no colo, teve um justo, e somente ela sabia que ele era filho do Altíssimo. Ela sabia que ele era filho dele. Isso aqui é um anjo de Deus, volta para casa. Então, somente Nossa Senhora, eu falei com ela, minha filha, não pode ser só isso, não é? A vida não pode encerrar aqui. Não podemos ser chamados e encerrar quando fechamos os olhos. Não pode. Aí eu lembrava de Jesus falando e falei com ela, Jesus falando para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para ela, crês tu isto, Marta? Crês? A gente precisa pensar, de verdade, na hora da morte daquele que eu amo, eu creio. E eu disse para ela, que Nossa Senhora seja o seu sustento, para você dar conta de continuar. E que ela interceda por você, para que você também tenha a outra graça que ela teve, de poder rever o filho ressuscitado. É essa ousadia que temos que ter quando cremos. A nossa fé tem que ajudar o irmão a estar de pé. E de falar, tem um horizonte, tem algo a mais. Por quê? Porque ele prometeu. E Jesus não mente. É essa fé que tem que te colocar todos os dias a serviço dele. Levantar, estar diante dele e falar, ao seu dispor, abra meus olhos para que eu veja, o ouvido para que eu escute, e o coração para que faça a vossa vontade. É estar entregue a ele, deixa ele conduzir o dia, como ele quiser. E à medida que ele te confronta com cada palavra, hoje ele nos confrontou com perdão, fala, me ajuda, o senhor conhece minha miséria, eu não quero saber de perdoar ninguém, eu ponho o pé na frente para o outro cair, porque eu sou ordinário, quero vingar, eu não presto, mas me ajuda a amar, porque só para isso eu vim. Me ajuda porque diante do Senhor isso vai ser nada, eu vou morrer de vergonha, eu vou passar uns anos no purgatório. Me ajuda, eu quero poupar meu purgatório, menos tempo. Me ajuda, pela vossa graça eu vou perdoar, pela vossa graça eu vou acolher aquele que faz mal a mim, eu vou rezar por ele, mas é pela sua graça, porque eu sozinha não presto, não dou conta, porque eu sou terra. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser menos barro e mais espírito. Eu estou sendo muito barro e pouco espírito. Me ajuda. Eu quero de verdade ver uma outra Páscoa. Eu quero de verdade me encontrar igual a samaritana encontrou contigo. Eu quero de verdade em cada celebração eucarística encontrar com o Senhor. Eu não quero estar aqui com o corpo, só o corpo, o espírito longe. Não, eu quero entrar na igreja e estar na igreja. Eu quero estar dentro da celebração eucarística. Eu quero me entregar ao Senhor e falar, Jesus me cura daquilo que eu nem eu sei que tem. Me cura de tantas marcas, Senhor, de tantas coisas que me impedem. Quando ele falou com a samaritana dos maridos, não é isso que impedia Jesus de amá-la, mas isso a impedia de amá-lo, porque o coração dela ainda não estava nele. Compreende a diferença? Então, Senhor, o que me impede de me entregar ao Senhor? O que me impede a minha entrega inteira, Senhor? Eu quero ser sua. Como Abraão teve que abrir mão de Isaías, de Isaac, depois o Senhor reverteu. José teve que abrir mão de Maria. Eles eram jovens, os dois eram castos, tiveram que abrir mão. O que eu tenho que abrir mão, Senhor, na minha vida, para ser inteiramente sua? Tira os meus pecados de estimação, tira os meus vícios, tira tudo, Senhor, que me divide, e não me deixa ser
sua. Isso é viver a nossa quaresma. Isso é o nosso jejum. É abrir mão daquilo que em nós está água parada, dando dengue, né? Dando qualquer praga que não presta. Mas nós precisamos de ser água que corre, água viva, gerar vida nos outros. Mas primeiro precisa gerar vida em nós. Então que Nossa Senhora que viveu essa entrega completa a Deus, completa. Nossa Senhora não fez nenhuma restrição ao que Deus quis fazer nela. Por isso ela é um modelo para nós. Vocês olham para Nossa Senhora e falam, é assim que Deus me quer. Ela é a imagem do que Deus quer dos filhos dele. Por isso que a gente tem que andar colada nela igual um carrapato, no manto dela, e falar, me ensina, me deixa entrar na sua escola e me ensina a amar a Deus acima de tudo na minha vida e a servi-lo e a anunciá-lo com a minha vida, as maravilhas que Ele fez em nós. Aí nós podemos cantar como ela, né? A minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha miséria e Ele fez em mim grandes coisas. Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele pode pegar o meu nada e fazer algo espetacular. Que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora de São José, nos conceda a graça nessa quaresma de uma verdadeira conversão, de forma que a gente possa ser só e unicamente dele, para que a gente possa saciá-lo